Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu, para mais um episódio de Jujutsu Kaisen. Pois bem, o episódio retorna no passado. No colégio Satozakura da província de Kanagawa, na sala do clube de cinema, 3 pessoas conversam. Junpei lidera o assunto falando sobre um filme que, visando o lucro, mudou com o tempo. Dito isso, esse início de episódio é qualquer coisa, espero que a ideia não seja gerar empatia por eles. De qualquer forma, de repente um grupo de alunos entra na sala, um grupo que parecem adultos de 30 e 40 anos. Por algum motivo, o líder do grupo não anda na frente, bem, o mais feio do grupo esbraveja. Que merda é essa? A sala é nossa, já mandei sair. Tão com memória curta, porra. O que deixa o trio com o caneco fechado. Junpei, que ainda tentou argumentar, disse que pensou, já que não estão usando a sala, vai ver que tá tranquilo. O que me fez pensar, os valentões só estão sendo infantis. Só se importam com a sala quando alguém está usando. E digo mais, Japão é um lugar muito esquisito onde adultos se passam por crianças em uma escola que claramente não tem gente, entre aspas, responsáveis, para controlar os animais que jovens adultos podem ser. De qualquer jeito, o adolescente de 40 anos cuspiu na argumentação do Junpei e mandou o trio vazar. Acabei pensando que toda essa perseguição com o Junpei e o descaso da escola não me comove muito, o Junpei é branco, um cara branco que não recebe ajuda. Me soa um pouco exagerado. Ouviu isso, o lacre perfurante. Claro, o Junpei pode estar representando um descendente de um estrangeiro com japonês ou mesmo o filho de estrangeiros. Agora, uma coisa me parece certa. Sem ajuda ou com ajuda, em algum momento o Junpei iria explodir e essa escola seria pequena demais para a explosão. Ele claramente estava acumulando ódio e em algum momento isso iria explodir em alguém. Junpei possui o desejo de enfrentar, tanto é que ele acaba apanhando porque queria recuperar um filme que um dos idiotas estava pisando. Bem, o cenário muda, mas ainda estamos no passado. No local usado para o escoamento de água. Nesse momento o Junpei está questionando a primeira pessoa que disse, o oposto de gostar é ser indiferente. Ele pergunta, será que essa pessoa está ardendo no mais profundo inferno? É o mínimo que espero. Sem expressão, ele segue dizendo, não é possível que ser maldoso com as pessoas seja melhor que as deixar em paz. E conclui dizendo que o oposto de gostar é odiar. Tem uma questão sobre isso, porque para você odiar alguém é preciso que você sinta algo por essa pessoa. E quando alguém é indiferente, é porque aquela pessoa não importa. Porque, para gostar, amar ou odiar alguém, você é obrigado a se importar com o alvo do seu amor ou ódio. Fora que, às vezes, acho os personagens filósofos demais, na mesma idade, não chegava nem perto de ter reflexões profundas assim. Mas tudo bem, o episódio segue mostrando o Mahito que tenta interagir, mas claramente está chegando no seu limite. Tanto é que ele dá as costas e sai andando, ele muda logo de assunto. Quando a imagem abre, é possível ver que o Junpei segura algo. A cena seguiu com o Mahito mostrando um corpo enorme, um humano ao qual ele testou o quanto poderia fazer crescer. Já na mão do Junpei está o outro teste, onde Mahito testou o quanto poderia encolher um corpo humano. Só então Junpei percebe que esteve segurando um humano, mas ele não tem nenhuma reação sobre isso. Ele diz que não se importa, é indiferente sobre as outras pessoas, mas se fosse sua mãe, ele provavelmente iria odiar o Mahito. E é assim que as pessoas roubam informações na rua. Em uma troca simples, Junpei já condenou a mãe dele. Sem perceber isso, Junpei explica que já conhece os hábitos horríveis dos humanos e conclui que a indiferença é a virtude que as pessoas deveriam buscar, e digo mais, o Junpei precisa de 2 coisas, trocar de colégio e de uma psicóloga. Dito isso, Mahito quebra o Junpei ao dizer, você se diz indiferente, mas deseja se vingar. O que pega muito o Junpei, ele não estava pronto para ser confrontado com sua contradição. Mahito aproveitou para abalar ainda mais as crenças do Junpei e o pergunta, você acha que existe o coração? Uma figura de linguagem que as pessoas levam muito a sério, e quando o Junpei descobre que não, que na verdade, o que todas as pessoas e espíritos têm é a alma, e que todas as emoções reproduzidas pelo corpo vêm do metabolismo dessa alma, o garoto fica quebrado. Inclusive, sempre que tentam transformar algo espiritual, por assim dizer, em físico, sempre é complicado, né? A tentativa de tornar físico a alma sempre deixa perguntas. Porque para existir o metabolismo, tecnicamente, tem que ter uma forma de alimentar a alma. Mas enfim, Mahito explica que é o único ser no mundo, pelo menos até segunda ordem, que entende a composição da alma e, através disso, pode manipular sua forma com apenas um toque. Por ser tão bem entendido sobre a alma, ele considera as emoções como algo mecânico. Elas não têm sentido, uma pessoa triste ou feliz só está mostrando uma reação, é como comer algo bom ou ruim, se a alma foi alimentada com algo bom, ela vai soltar o sentimento de felicidade, como o corpo que transforma a comida em energia. O que Mahito quer que o Junpei acredite é que humanos e espíritos são máquinas programadas, o sentimento e até mesmo a vida não significam nada, é como destruir um computador. Mas quem diria que o Mahito iria tornar a vida algo insignificante? Primeiro diga que a vida não tem valor, que ninguém tem valor e depois diga que matar quem não tem valor não é um problema.
Olha só o malandro metendo o papinho de liberdade irrestrita, que, inclusive, é bom dizer que existe, tá? Mas só se você for podre de rico. Nesse caso, não importa o que você faça, nada vai acontecer. Bom, dito isso, o cenário muda mais uma vez, agora estamos no carro com Ijishi e Itadori. Ijishi explica um pouco sobre Junpei que abandonou a escola. Curiosamente, o Itadori comenta que é igual a ele, mas tecnicamente ele está frequentando uma escola. De qualquer forma, a conversa o fez lembrar da Nobara e Megumi. Podemos ver que a dupla segue treinando, também podemos ver que a Nobara só comprou uma roupa de treino. Usaria aquele furado de bala mesmo, é estilo. Bom, deixando o menos importante de lado, Itadori pergunta sobre a jaulinha. Ijishi explica que vão ser usados, são dois pequeninos, espíritos amaldiçoados que nasceram tão fracos que nem possuem classificação. Com um olhar sério, Ijishi seguiu explicando o plano. Quando Junpei entrar em um local mais isolado, os pequeninos serão soltos. Ele não diz como vai controlar os pequeninos, só diz que os dois vão atacar o Junpei. Agora vem a parte importante. Junpei será avaliado durante o ataque, se ele não perceber os pequeninos, Itadori deve salvá-lo. Se ele perceber, mas não conseguir se defender, Itadori deve o salvar e perguntar sobre o cinema. Agora, se ele for capaz de lidar com os pequeninos sozinho, Itadori deve prendê-lo imediatamente. Claro, se for um mal-entendido, basta pedir desculpas. Ijishi mostrando o protocolo da polícia quando prende gente rica. Mas, tem um porém, se o Junpei for avaliado como um xamã de nível 2, aí a dupla deve recuar e pedir ajuda ao Nanami. No entanto, o Itadori diz que consegue, vai ser difícil, mas ele consegue derrubar um xamã de nível 2. Porém, Ijishi destrói os sonhos do Itadori ao dizer que não vai funcionar, xamãs são enviados para enfrentar espíritos do mesmo nível, isso porque existe uma diferença de nível. Xamãs possuem uma vantagem sobre os espíritos. Um nível 4 humano está entre o nível 4 e 3 dos espíritos, permitindo que ele tenha uma chance de sobreviver ao enfrentar um nível 3 e esmague um nível 4 com facilidade. Essa vantagem se mantém até o nível 1, quando no nível especial, aparentemente, porque não existem critérios claros, essa vantagem deixa de existir. E digo mais, foi uma tentativa muito boa de criar níveis de poder, essa categorização por níveis, mas não funcionou bem. Imagino que, para dar certo, tem que criar benefícios, saca? Tipo nível de videogame mesmo. Teria que ter feitiços específicos, que em Jujutsu já não funciona porque é genética, você nasce com um negócio, se fosse diferente. Os níveis poderiam ser separados assim. Abaixo do nível 4, você só conseguiria usar a força do corpo, no nível 4 você consegue usar energia, mas só em volta do corpo, no 3, você consegue expelir energia, no 2, você começa a usar feitiços bem simples e assim vai. Mas isso iria tirar a base fundamental dessas histórias, a possibilidade e capacidade de vencer o impossível. Enfim, no final da explicação, o Itadori diz, porque só estou sabendo disso agora, algo tão importante. Porque foi mal feito. Talvez, mas não vou discutir sobre isso. E com isso dito, finalmente voltamos ao final do episódio 9. Com Itadori e Ijishi seguindo o Junpei a pé. Então temos mais uma mudança de cenário, agora estamos com Nanami em sua busca no sistema de drenagem. Ele está irritado, já que enfrentar humanos desfigurados o deixa enojado. Assim que ele reclama, Mahito decide aparecer. A primeira coisa que faz é agradecer, já que se fosse o Satoru, né, com uma expressão neutra, Mahito diz, mas com alguém tão fraco, não será um experimento muito bom, chamou de lixo e ficou por isso mesmo. Mas bem, de repente aparece um Satoru Gojo todo feliz, dizendo, eu vou te matar. Isso é a imaginação do Nanami, já que ele vê o Mahito como alguém parecido com o Satoru. Com uma atitude irresponsável, mas com um poder enorme. A dupla troca alguns golpes até que o Nanami usa o seu encantamento. O golpe é certeiro e tem resultado, o que deixa o Mahito confuso, já que ele se defendeu. Demorei muito, confesso, mas hoje, entendo o papo torto do Mahito. Enquanto balança a mão que quase foi decepada, Mahito diz, então, é aquele tipo de feitiço. O que incomoda o Nanami, que responde, detesto perguntas abstratas que deixam a interpretação para os outros. Dito isso, antes não tinha entendido, mas agora parece tão óbvio que vou ali me bater um pouco. Bom, a pergunta é sobre encantamentos que não podem ser bloqueados ou, pelo menos, não de formas comuns. O encantamento do Nanami, por exemplo, não pode ser bloqueado por energia. De qualquer jeito, Mahito ficou satisfeito ao perceber que o Nanami não é contrário à conversa. Enquanto isso, Nanami está pensando sobre como o Mahito fala bem. Ele também acredita que esse espírito está possivelmente envolvido com os espíritos que atacaram o Satoru. Mas, os seus pensamentos são impedidos com o Mahito perguntando, o que veio primeiro, a alma ou o corpo? Bem no estilo galinha e o ovo. Pra deixar claro, a galinha. A pergunta é esquisita ou talvez a legenda falhou. Não sei, o que sei é, Mahito perguntou, você acha que a alma reside no corpo ou o corpo se forma em volta da alma? Segundo o Mahito, o certo é o segundo. Mas, independente da alma surgir primeiro ou não, é um fato, ela reside no corpo. Ou a alma fica fora do corpo.
Mas entendi o que ele quis dizer. Ele segue com uma expressão que diz, ele não sabe nem o básico. Mahito diz, a alma sempre surge primeiro e o formato do corpo é puxado do formato da alma. Ele regenera o pulso partido, mas explica que não é cura, só estou mantendo o formato da minha alma com vigor. Dito isso, a forma de uma alma não é uma pedra de cristal como a representação faz parecer, se a alma define a forma do corpo, a alma precisa ser uma miniatura, entre aspas, do corpo. Tô maluco? Não tô, mas bem, depois de explicar, Mahito revela o seu encantamento e assim faz um pacto que aumenta o seu poder. O espírito usa a transfiguração inerte que permite manipular a forma de uma alma. E contra tudo isso, Nanami só tem uma coisa pra dizer, às 18 horas, estarei indo pra casa. Quem nunca? Nesse momento, o cenário muda e voltamos para o Junpei, ele acabou de chegar em casa e deu de cara com o seu professor. O colégio só tem esse maluco mesmo. O porte físico dele ser esse pra gerar uma antipatia é preguiçoso. E o cara ainda fala merda, só faltou dizer, sempre vi eles batendo em você na escola, sempre achei bonita a amizade de vocês, enfim, o professor tem a cara de pau de dizer que Junpei era amigo dos 3 caras do cinema, e que ficou surpreso por ele nem ter aparecido no velório. Pra quê, né, rir, fazer festa, completamente fora de si, o professor seguiu falando merda, o que só deixou o Junpei mais fora de si ainda. De repente, Junpei juntou os dedos, ele iria ativar um feitiço. Essa cena eu já vi no noticiário. Mas a sorte desse professor é gigantesca. Do nada, o Itadori surge no ar, ele está segurando o pequenino da cabeça de Pi. Ainda no ar, Itadori percebeu que o Junpei podia ver o pequenino. Depois de fazer um pouso que mandaria metade da população para o hospital, com uma cara séria e a 2 centímetros do rosto do Junpei, Itadori falou, tranquilo, queria te perguntar umas coisas, de boa. Mostrando que o Itadori aprendeu com o Satoru a não respeitar o espaço das pessoas e o Satoru só fez isso uma vez. Mas bem, o professor tentou atrapalhar, mas Itadori foi esperto, sem discutir, ele só roubou a calça do cara e saiu correndo. Estou curioso para entender o motivo dessa calça ter saído tão facilmente, mas não sei se quero a resposta. Dito isso, Itadori usou toda a sua relativa velocidade para rodear o quarteirão, quando de volta, ele chamou o Junpei para que fossem para outro lugar. É quando o cenário muda pela última vez, voltamos para a luta no subterrâneo. Nanami já entendeu a transfiguração inerte. Depois de escapar de um duplo ataque, no qual Mahito usou 2 humanos transfigurados, Nanami entendeu que a habilidade permite esticar o corpo humano de forma quase infinita. Não importando em nada a massa original do corpo, o que é péssimo para o seu encantamento. Enquanto pensa sobre isso, o humano transfigurado que ele está usando como plataforma começou a chorar, implorando por socorro. O que foi impossível ignorar, o que fez o Nanami lembra de uma conversa com a Shoko, a doutora deixou claro, é impossível salvar uma pessoa transfigurada. O Mahito percebeu que Nanami ficou mexido e pediu desculpas, ele diz que treinou muito, mas infelizmente, isso acontece, às vezes a alma acaba suando. Reforçando a sua visão sobre os seres vivos, e isso inclui ele mesmo, máquinas sem emoções reais. Nanami diz que não se importa, faz parte das suas políticas não deixar seus sentimentos pessoais interferir no trabalho. Mesmo assim, ele ainda enxuga a lágrima da pessoa transfigurada. Por causa de sua habilidade, Mahito pode dizer que o Nanami está mentindo enquanto rir alto. O espírito muda de assunto e pergunta qual é o nível do Nanami, que responde sem pensar, nível 1. Isso deixa o Mahito empolgado, ele chama Nanami de uma cobaia perfeita. E de repente, sua velocidade sobe, em segundos ele alcança o Nanami, coloca a mão na sua barriga e ativa o seu feitiço. Nanami se contorceu de dor, mas nada aconteceu, ele conseguiu reagir e tentou cortar o Mahito que desviou. Sorridente, Mahito comenta, ficou surpreso com minha velocidade. É natural que possa modificar a forma da minha alma também, podemos ver que os pés do Mahito se tornaram os pés de algum animal de casco como veado e cavalo. Ele seguiu dizendo que, normalmente, proteger a alma é algo impossível, já que, para isso, é necessário primeiro estar ciente sobre sua própria alma. Mas que o Nanami de alguma forma conseguiu proteger sua alma de forma instintiva. Sorridente como sempre, Mahito diz, não importa, vou tocar mais algumas vezes e você deixará de ser um humano. A dupla volta a se enfrentar, mas mesmo com a nova velocidade, Nanami consegue se defender bem, mas acaba jogado em uma parte mais profunda. Mahito aproveitou para provocar e comentou que Nanami já estava no seu limite. Mas o xamã ignorou enquanto olhava no relógio, são 18 horas. Ele guardou sua lâmina e retirou a gravata. Amarrando a gravata na mão, Nanami avisou, a partir de agora, é hora extra com adicional noturno. E foi isso, terminamos o episódio 10. Transfiguração inerte.